Antes de qualquer coisa, de novo, eu estou pedindo para vocês se inscreverem no canal ativando o botãozinho vermelho que fica aqui nesse lado aqui do vídeo, certo, pessoal? Com o nome inscrever-se. E hoje nós vamos falar sobre a amamentação. O que é que o farmacêutico tem a ver com a amamentação? Primeiro a gente tem que ter em mente que a amamentação ela é um ato totalmente natural, certo? E se constitui a melhor forma de alimentar, de proteger e amar o seu bebê. Então a amamentação ela é tida como natural, ela é natural e através da amamentação nós temos vantagens tanto para a mãe quanto para o bebê. E também existe todo um mecanismo fisiológico na mãe e no bebê que favorece com que essa prática natural ela seja vantajosa para ambas as partes. Então, nós vamos abordar nesse vídeo a questão dos medicamentos durante a amamentação, dentre outros aspectos. Então, pessoal, é interessante dizer que o leite materno ele contém tudo que o bebê precisa, desde água, e é interessante focar aqui que a amamentação exclusiva ela é extremamente importante nos primeiros 6 meses. A amamentação exclusiva que eu falo é não dar nem água ao bebê, nada. A partir do momento que eu dou a chuquinha com água, a chuquinha com chá, a chuquinha com qualquer tipo de leite, por mais que seja aquele que seja de 0 a 6 meses, por exemplo, já não passa mais a ser a amamentação exclusiva. E isso o Ministério da Saúde preconiza que a amamentação tem que ser exclusiva até os 6 meses. Então, o leite materno ele já tem tudo que o bebê precisa, desde proteínas, açúcar, gordura, vitaminas, água e também os minerais que o bebê precisa. Já os outros leites, que são os leites de vaca e os leites derivados de outros animais, eles podem ter determinadas substâncias em excesso e outras substâncias em decréscimo, digamos assim, uma substância que o bebê precisa mais, mas que naquele momento o bebê, o leite está favorecendo menos. Então não é interessante dar outro tipo de alimentação, a não ser determinadas exceções de que a mãe não possa amamentar, né? Que a mãe esteja tomando algum medicamento que facilmente atravessa para a mama e que o bebê não pode ter contato com esses medicamentos. Então, falando de tudo isso, da questão nutricional do leite, é interessante dizer que o leite materno também protege o bebê contra infecções e alergias. Como é que o leite materno protege o bebê contra infecções e alergias? Porque o leite materno ele tem essa capacidade porque ele carrega consigo anticorpos, e já falei de anticorpos em vídeos anteriores, carrega anticorpos que vão proteger, vão fazer a imunização passiva do bebê, certo? E daí o bebê vai se proteger contra determinadas doenças, e se protegendo contra determinadas doenças, o sistema imunológico daquele bebê vai trabalhar melhor e daí a alergia também não vai aparecer, tá ok? Então, pessoal, como eu falei, muitas vezes o outro leite pode estar sobrecarregado de uma coisa que o bebê não vai precisar e o leite materno já tem tudo que o bebê precisa, certo? Então, vantagens da amamentação para o bebê. Nós temos a prevenção de otites, que é a inflamação do ouvido. Nós temos a prevenção de alergias, nós temos a prevenção de vômitos. Nós temos a prevenção de cólicas intestinais, de diarreia. Então, tudo isso são vantagens que são trazidas para o bebê através da amamentação exclusiva até os 6 meses e da amamentação associada com outras alimentações dos 6 meses até os 2 anos de idade. Isso é recomendação do Ministério da Saúde. E outros tipos de infecções como pneumonia, bronquites e meningites até, tá? Que meningite é uma doença altamente letal, como nós sabemos. Então, além dessas vantagens, pessoal, a amamentação exclusiva, ela melhora o desenvolvimento mental do bebê, ou seja, está associado também à saúde mental do bebê. E o leite materno ele é facilmente digerido, porque aquelas proteínas elas são apropriadas para o bebê, e como o intestino do bebê ele é muito imaturo ainda para receber a alimentação, por isso que o bebê apresenta cólicas intestinais, é muito interessante que seja somente a amamentação exclusiva nos 6 primeiros meses. Eu gosto sempre de estar frisando isso, tá certo?
E para aquelas mães que têm leite demais, nós tivemos vários casos de mães que doaram leite para o banco de leite, porque tem muitas crianças que precisam do leite materno. E é claro que esse leite precisa passar por um controle de qualidade, tá certo? E esse controle de qualidade visa saber se aquela mãe doadora é portadora de alguma doença que venha atrapalhar aquela criança que vai receber o leite materno. Então, sendo assim, cabe a recomendação aqui, não dar o seu filho, não deixar o seu filho ser amamentado por outras mães, por exemplo, porque algumas doenças elas não estão na cara das mães, das crianças. Então, a criança ela pode muito bem adquirir uma doença, como por exemplo o HIV ou sífilis, através da amamentação. E essas doenças, como a gente sabe, elas são, principalmente o HIV, o HIV ele não tem cura, né? Ele tem controle e tratamento, mas a criança ela pode carregar isso para o resto da vida. No caso da sífilis, que é causada pelo treponema pálido, ela tem cura, mas só que não é nada interessante o bebezinho pegar uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, certo? Então, as vantagens do leite materno, né, para a mãe vai se sentir mais segura em relação a isso, e menos ansiosa, consequentemente, e a amamentar ela faz a mãe queimar mais calorias, faz a mãe voltar ao peso que ela era antes de engravidar, tá certo? Então, aquela mãe muitas vezes ela ganha muito peso durante a gestação e através da amamentação a mãe ela consegue perder essas calorias, porque a partir do momento que o bebê está sugando a mama, está se amamentando adequadamente, nós temos que a mãe ela é forçada, digamos assim, a produzir mais leite, e esse leite consequentemente é carregado de vitaminas, de minerais e de gorduras também. A mãe ela acaba perdendo peso devido a isso, certo? E isso é uma consequência positiva para a mãe. E também ajuda o útero a regressar ao seu tamanho normal. Isso é interessante, porque muitas vezes a mãe que não amamenta, ela fica com aquela barriga distendida, porque o útero ele tem essa dificuldade de voltar ao tamanho normal. E a amamentação, nesse caso, ela é positiva, porque ajuda a voltar o útero ao tamanho normal. Isso é bem interessante, tá certo? Sem contar que para a mãe também, a amamentação, ela ajuda na prevenção do câncer de mama. Quanto mais a mãe amamenta, menos chance ela tem de desenvolver câncer de mama. Isso eu vou abordar mais na frente, quando eu for gravar um vídeo exclusivamente falando sobre prevenção de câncer de mama e de colo do útero. Além do câncer de mama, osteoporose também. A mãe que amamenta ela tem menos chance de desenvolver osteoporose. Outra coisa que é interessante dizer sobre a amamentação. Aquele primeiro leite que sai, que é o leite mais fininho, que é o leite mais branquinho, ele é o leite mais carregado de proteínas, enquanto aquele leite último que sai da mama, que é quando a mama está perto de esvaziar, é o leite que é carregado de gordura. Então não é interessante a mãe ficar trocando de seio direto, e é interessante que a mãe deixe a mama esvaziar totalmente para poder colocar o filho para dormir, e quando voltar, se o peito estiver vazio, aí que volta para outra mama para poder a criança ela ter um desenvolvimento mais favorável, digamos assim, ela engordar com mais facilidade. Muitas vezes as mães chegam, porque minha criança não está engordando? Porque às vezes elas ficam trocando de peito direto e a criança está sugando somente aquele leite inicial que é carregado somente de proteínas e anticorpos e não estão carregados de gordura, que é o que faz a criança engordar e ganhar peso, não ficar abaixo do peso. Como eu falei, né, as crianças têm que fazer a amamentação exclusiva durante os 6 meses. E na questão dos medicamentos, eu falei também que existem medicamentos, principalmente os controlados, e alguns medicamentos que têm facilidade, que a gente chama de medicamentos lipossolúveis, que têm facilidade de atravessar para a mama e aí ir para o feto. Eu costumo citar o exemplo de alguns medicamentos, como os medicamentos que são usados para alergia, principalmente os antihistamínicos de primeira geração. Os medicamentos para alergia, os mais antigos, eles têm uma facilidade muito grande de adentrar para a mama e aí eles causam sedação na criança. Muitas vezes a mãe faz uso de bebida alcoólica, de nicotina, no caso do tabaco, né, do tabagismo, e aí essas crianças podem vir a desenvolver síndromes de abstinência, igualmente a mãe pode desenvolver. É interessante dizer que o porte da mãe é muito maior do que o da criança, né? Então a criança
a dose para a criança, a dose daquele medicamento ou daquela droga pode ser potencialmente mais letal e mais prejudicial para a criança, né? Então, o farmacêutico age nesse sentido aí, de explicar como é que as drogas agem na criança, na mãe, e os prejuízos que elas podem estar trazendo para os dois, se caso ela for utilizada de forma racional. Mudando um pouquinho, passando um pouquinho para o próximo assunto, o que é que faz a mama encher e o que é que faz com que a mãe desenvolva menos leite, digamos assim. A mãe deve pensar muito no bebê, ela deve transmitir amor, ela deve pensar no bebê com carinho, ela deve olhar no bebê e ouvir os sons que aquele bebê está produzindo. Isso causa um prazer enorme nela, e essa sensação de prazer, ela aumenta a liberação de um neurotransmissor que a gente chama de ocitocina. E a ocitocina, ela tem esse papel tanto de aumentar a produção de leite, como também o papel de inibir mais a questão da ovulação. Aquela mulher que amamenta muito, ela tem menos chances de ovular e de possivelmente ter uma gravidez muito próxima uma da outra. Eu não estou dizendo aqui que amamentar ela funciona totalmente em relação aos métodos contraceptivos. Não é isso, mas que ajuda. Por outro lado, na questão dos fatores que atrapalham a produção de leite, está a preocupação, o estresse, a questão das dúvidas, a questão da dor. E é interessante frisar aqui a questão da dor, porque existem muitas dificuldades durante a amamentação, como fissuras na mama, que são provocadas simplesmente porque o bebê não está fazendo a pega normal, aquela pega adequada da mama. O bebê ele não pode pegar somente o mamilo, que é aquela região mais externa da mama. Ele tem que pegar também a região mais externa, que é a auréola, o máximo que ele possa pegar da auréola, porque quando ele pega essa auréola, ele está fazendo menos pressão no mamilo, e aquele mamilo não vai ter rachaduras com tanta facilidade assim, e aí a mãe não vai se preocupar com tanta dor, ela vai amamentar com mais carinho, e aí vai aumentar consequentemente a produção de leite, tá certo? Então vamos passar aqui para outro assunto, que é em relação à pega, né? E muitas vezes o bebê faz uma pega incorreta e aí acaba aparecendo essas fissuras. Então existe também a questão da posição. A posição ideal é que a mãe fique barriga com o bebê, para que não aconteça torções, não aconteça esforço na região do pescoço do bebê. E que nessa posição aqui, por exemplo, a cabeça do bebê está aqui, o braço direito do bebê esteja voltado para baixo, não para cá para cima, mas para baixo. E o bebê ficar com a cabeça com a frente para o lado da mãe, no caso. É muito interessante essa posição. E depois da amamentação, a mãe deve virar o bebê para cá para poder acontecer a eructação, que é a eliminação de gases pela boca antes da criança se deitar, para poder diminuir o risco de engasgamento, certo? Então, esses são os principais fatores que estão associados com a amamentação e que podem ser muito úteis em relação a ter uma amamentação mais segura, a ter uma amamentação menos dolorosa, digamos assim, porque a amamentação, por fazer parte do sistema fisiológico natural da mãe, ela precisa ser segura, ela precisa ser confortável tanto para a mãe quanto para o bebê, certo? E interessante também que essa posição que eu falei aqui, mãe com bebê, ela faz com que reduza as cólicas no bebê, apesar de existirem vários exercícios que favoreçam a amenização, digamos assim, dessas cólicas que venham a estar aparecendo nessas crianças, né? E o choro da criança vai estressar a mãe, e aí esse estresse da mãe vai fazer com que produza menos leite, aí vai. Outro mito que tem que ser desfeito é que não existe essa questão do leite fraco e leite pouco, certo? Quanto mais o bebê suga a mama, mais a mãe vai produzir aquele leite que é necessário para aquela criança. E em relação ao leite fraco também não existe, porque, como eu falei, aquele primeiro leite que é excretado, ele é rico em proteínas, ele é rico em anticorpos, que vão fazer com que o bebê se fortaleça, que se imunize contra determinadas doenças e contra as alergias. E aquele último leite, ele é importante para a criança ganhar peso mesmo, engordar e chegar ao peso ideal, digamos assim, certo? Então,
preste atenção também ao número de mamadas por dia, né? Fica em média 12 mamadas por dia que a criança faz. E é interessante também o papel da família. A família é muito importante nessa questão, principalmente naquelas mães que têm que tem o bebê a primeira vez, que é a primeira criança daquela mãe, digamos assim. A família ela precisa ceder esse apoio a essa mãe que está começando agora, e dizer as experiências em relação a isso, e que a mãe deve focar na questão do raciocínio, né? Não existe essa questão do leite fraco, leite pouco, e que a mãe não acaba se estressando por essas questões, e que isso só vem atrapalhar, mas que a família tem um papel crucial nisso, tem, tanto em relação ao lado positivo, como eu falei, de apoiar, de incentivar a amamentação, de falar sobre os benefícios, quanto a questão que fica aí em alerta para a questão dos mitos, né, que surgem a respeito e em volta da amamentação. Então é assim, pessoal, que eu encerro o vídeo, e espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, sigam o meu canal e compartilhem os vídeos compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso também a essas informações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.